Você já se deparou com uma situação de emergência em que uma pessoa precisava de ajuda? Talvez uma queda, um acidente de trânsito, um atropelamento? Pode ser um desconhecido, um ente querido, um colega de trabalho. Situações assim podem acontecer e é melhor estarmos preparados. Continue assistindo e descubra como agir em situações de primeiros socorros. Os primeiros socorros, eles são uma série de procedimentos, uma série de cuidados, que aquele indivíduo leigo, indivíduo comum, ele pode e deve adotar numa situação que ele necessite, que vão realmente funcionar como uma primeira resposta, até que aquela pessoa, ela possa chegar em um hospital, uma unidade hospitalar e receber um tratamento adequado. A conscientização da população é de extrema importância, pois qualquer um de nós pode ser socorrista em um determinado momento. Então, a finalidade de conhecer sobre as ações, sobre os procedimentos de primeiros socorros, pois nunca sabemos quando vamos utilizar. Ao se deparar com uma situação de emergência, primeiramente, mantenha calma. Sem isso, nada mais vai funcionar. Uma vez calmo, antes de fazer qualquer outra coisa, peça ajuda. Você mesmo pode ligar para um telefone de emergência ou solicitar que outra pessoa o faça. Neste caso, peça a uma pessoa em específico dizendo: por favor, ligue para alguma autoridade e peça ajuda. Será necessária a atuação urgente de profissionais na maior parte das ocorrências. A próxima atitude é certificar-se da segurança do local para que ninguém mais se envolva no acidente. Vamos a algumas situações práticas do trânsito. Evite novos acidentes sinalizando bem o local. Use triângulos, cavaletes, madeira, galhos de árvore, tecidos, lanternas, pisca-alerta. Em caso de vazamentos de produtos perigosos, verifique se são tóxicos ou inflamáveis e caso haja um risco de explosão, as vias devem ser totalmente interditadas. Em caso de cabos elétricos rompidos, cuidado com pisos molhados. Para socorrer uma pessoa que esteja sendo eletrocutada, utilize algum objeto de madeira ou um plástico seco. Para atenuar óleos derramados, espalhe terra ou areia sobre a pista. Para evitar incêndio, sendo seguro, desligue o motor do veículo acidentado. Peça para que não fumem no local e tenha extintores de incêndio dos carros disponíveis, prontos para a utilização. Considerando que os 3 passos anteriores foram bem realizados, você pode concentrar toda a atenção a quem estiver em apuros. Fazer essa avaliação significa identificar o tipo de ajuda que a pessoa precisa e se você pode realizá-la. Vamos a alguns exemplos concretos. De início, verifique o nível de consciência perguntando o nome da pessoa. Se ela responder, está consciente e não há obstrução na sua respiração. Aproveite para conseguir o máximo de informações para as autoridades, com perguntas como: tem dores? Em que partes do corpo? Tem sensibilidade em algum ponto? Sente o toque? Apresenta lesões? Se a pessoa responder algo sem sentido ou estiver desacordada, monitore a situação até a chegada do socorro. Verifique a respiração. Se a pessoa não estiver respirando, veja se há algo obstruindo a passagem de ar e desobstrua com os dedos, tal como dentaduras, restos de comida, sangue, líquidos e outros objetos. Se o cinto de segurança estiver dificultando a respiração, neste caso, apenas neste caso, você deverá soltá-lo, procurando não movimentar o corpo da vítima. O ideal é que nós sempre verificamos o pulso na região da carótida. Por quê? A região da carótida, essa verificação nesse local, ela está relacionada à circulação dos principais órgãos do corpo humano. Já a verificação nos membros, sejam superiores ou inferiores, ela pode ser afetada por algum ferimento nesses locais. E essa verificação, a gente vai utilizar os nossos 2 dedos e posicionar na região do pescoço. Havendo a pulsação, ela vai ser facilmente perceptível na ponta dos dedos. Após nós verificarmos a questão da pulsação, se a vítima não estiver com a respiração, não estiver respirando e nem estiver também com a pulsação, nós teremos uma vítima num quadro de parada cardiorrespiratória. E para isso, para que esse quadro possa ser revertido,
é fundamental que nós comecemos as manobras de ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. Nós nos posicionaremos, de maneira perpendicular à vítima e posicionaremos a nossa mão forte por baixo. Essa região da mão, que é a região central da mão. E por cima, nós posicionaremos a nossa mão fraca. Nós elevaremos nosso tronco para quê? Para que toda a força do meu corpo ela possa ser revertida efetivamente na massagem cardíaca e iniciaremos os movimentos. É fundamental que nesse movimento de ressuscitação cardiopulmonar eu tenha um movimento que promova uma depressão de no mínimo 5 centímetros e que a gente tenha um ritmo dessa massagem de pelo menos 100 compressões por minuto. E eu vou permanecer nessa massagem cardíaca até que o serviço de emergência ele possa chegar e possa prestar um auxílio mais adequado. Em crianças, use apenas os dedos, controlando a força de acordo com o tamanho da vítima. Atenção! A cada minuto sem massagem cardíaca, diminui em 10% as chances de reanimar a vítima. Após 10 minutos, as chances de salvamento são muito pequenas. No caso das hemorragias externas, a nossa preocupação ela deve ser feita no sentido de minimizar a perda sanguínea. E como é que a gente pode minimizar essa perda sanguínea? O método principal que é utilizado é o método de compressão. Ela pode se dar de duas formas. Através da compressão direta, que é feito diretamente sobre o local afetado, como o próprio nome já diz, ou através da compressão indireta, onde nós faremos uma compressão no local próximo à região que foi diretamente afetada. Então, simulando aqui um ferimento aqui nessa região do pulso, a compressão direta ela se daria através da compressão diretamente sobre o local e faria uma pressão no intuito de minimizar a perda sanguínea. Já a compressão indireta, ela se daria de forma que nós pressionaremos um setor do braço um pouco acima e, consequentemente, o sangramento, a perda de sangue, ela seja menor. Lembre-se de que não deve entrar em contato direto com sangue e fluidos corporais sem luvas, para evitar o contágio de doenças. Mantenha a vítima aquecida e calma e não dê líquidos ou alimentos. Em caso de fratura óssea, nunca tente colocar o membro no lugar, somente um médico poderá fazê-lo. O melhor é acalmar a vítima e deixar a fratura imóvel até a chegada do socorro. Se for estritamente necessário deslocar a vítima, faça a imobilização do membro. Em qualquer caso de queimadura, use apenas água fria, nenhuma outra substância e nunca estoure as bolhas. Sendo queimadura térmica, uma vez esfriada a área com água fria, cubra com um pano limpo. Já em caso de queimaduras por agentes químicos, enxaguar o local por pelo menos 20 minutos de água corrente, inclusive os olhos, e livre-se da roupa contaminada. Sempre que possível, remova anéis, pulseiras, relógios, colares e roupa antes que a área afetada comece a inchar. Caso a vítima desmaie, a situação mais importante, o primeiro passo, é a gente manter a calma. É interessante que a gente coloque ela numa posição neutra, então evitar deixar realmente ela sentada, ou então deixar ela escorada em algum lugar. A gente afrouxar as vestes dela, caso esteja algum elemento apertando ela, como um cinto, ou um tênis muito apertado, ou mesmo um boné. Caso ela esteja expelindo algum tipo de fluido, é interessante que nós posicionemos essa vítima de maneira a provocar o fluxo natural, a saída desse fluido de maneira natural. Nós faríamos a lateralização da cabeça dessa vítima para que o fluido ele possa sair de maneira mais natural. No mais, é realmente para que o socorrista ele mantenha a calma, aguarde o momento e possa fazer realmente um encaminhamento para o médico para que a vítima ela possa realmente investigar e entender a causa desse desmaio. Se uma pessoa tiver convulsão, deite-a de lado para que a saliva não a sufoque. Proteja sua cabeça, solte as roupas e afaste objetos que possam machucá-la.
Atenção! A crença de que a pessoa engole a língua não é real. Por isso, não remova objetos nem coloque algo na boca da pessoa durante uma convulsão. Em caso de contusões, aplique gelo e compressão na área atingida. Normalmente, não são graves. Se houver ferimento nos olhos, use soro fisiológico para lavá-los, cobrindo com gaze limpa, sem compressão, para protegê-los. Se for extremamente necessário transportar a vítima, na falta de uma maca, improvise com casacos e cobertores e conte com 3 pessoas no mínimo para fazer o deslocamento. O primeiro socorrista, ele vai se posicionar na região da cabeça, sustentando a cabeça, isolando a cabeça. O segundo socorrista, no caso eu, vai se posicionar na região do tórax. O terceiro socorrista, ele vai se posicionar na região da pelve. Então nós abriremos as pernas suficientemente e faremos uma passagem coordenada para essa prancha. Quem coordena essa passagem é o militar, o socorrista que está na cabeça, pois ele tem um conhecimento, uma visualização melhor de todo o grupo. Vítima ao lado no 3. 1, 2, 3. Atitudes que não devemos tomar em casos de acidentes. Retirar o capacete de um motociclista. Dar comida ou bebida, ainda que a pessoa peça. Mover a vítima, exceto se for estritamente necessário. E chacoalhar ou dar tapinhas no rosto da vítima. O que a gente percebe que quando a gente chega no local de ocorrência e a gente já tem aquele indivíduo leigo que foi treinado e que fornece esses primeiros socorros, a gente tem uma economia muito grande de tempo nessa cena de ocorrência. Consequentemente, a gente pode levar essa vítima para o hospital de uma maneira muito mais ágil, de uma maneira muito mais segura e dessa forma a gente aumenta a chance de sobrevida desse paciente e também de recuperação. Então o que a gente percebe é que esse indivíduo treinado, quando ele está no local, esse mesmo sendo leigo, ele pode e deve fazer a diferença e apoiar o nosso trabalho, garantindo assim uma recuperação mais sadia, mais eficaz de um parente, de um amigo, de qualquer pessoa que esteja sendo socorrida por aquele amigo. É importante o motorista lembrar que não prestar os primeiros socorros implica em multa, crimes de trânsito previstos nos artigos 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, com detenção de 6 meses a 1 ano. Agora que você viu princípios e atitudes de primeiros socorros, reflita também sobre o seguinte: a melhor maneira de lidar com qualquer acidente é a prevenção. Adote a direção preventiva e tenha comportamentos seguros no trânsito sempre. E, sendo necessário, tome atitudes de primeiros socorros com rapidez e responsabilidade. Se você deseja saber mais, o SESC Senat oferece cursos com este e outros temas relacionados à segurança no trânsito. Procure a unidade mais perto de você. Boa direção e até a próxima!